Bom dia! Gente, hoje, domingão, Dia das Mães, que delícia! Hoje aqui eu falei assim, ai Flavinha, bom dia, Kátia, isso? Kátia Luísa, deve ser Kátia, bom dia, Rosiane. Gente, eu falei assim, hoje é domingão, eu acho que vou estar eu nessa live de manhãzinha, olha, vocês me surpreenderam. Bom dia, Ana, um cafezinho aí, Andréia, que falou que ia me acordar às 5 da manhã. Gente, bom dia. Hoje o despertador tocou, eu falei assim, mas por que esse despertador tá tocando tão cedo? Confesso pra vocês. Bom dia, feliz Dia das Mães pra vocês também que são mães. Andréia que é mãe, Cristina. Flavinha, você já é mãe ou ainda não? Feliz Dia das Mães, obrigada, Kátia. Você é mãe, Kátia? Fala pra nós aqui. Quem aqui é mãe? Ellen, bom dia. Feliz Dia das Mães. Não sei, Rosiane, você tem filhos? Bom dia, feliz Dia das Mães. Rosiane estava no nosso no workshop, né, Rosiane? Tá fazendo as técnicas, colocando elas em práticas aí? Bom dia, bom dia. Quem de vocês é mãe? Ah, Flavinha ainda não. Ah, olha aí. 4! Uau! Gente, 4? Sério? Nossa, eu tenho 3, né? A Giovana, o Danilo e o Guilherme. Nossa, André, feliz Dia das Mães pra você, André. André tem 2, né? O Danilo, o Táquio e um Danilo também. E a dona, já ia falar Giovana, a Carol. A Ana de 2 princesas. Ah, eu já ia falar isso, que meus são mais lindos, né? Gente, como é muito interessante a questão de ser mãe, né? Como é uma... Hoje, nossa live hoje, nós vamos falar sobre eu ideal e o eu real. Deixa eu colocar aqui eu ideal e... Opa! Por um xizinho versus o eu real. Eu real. Tá, aí você fala assim pra mim. Opa! Fixei o comentário, vamos lá... Vamos voltar esse filtro, né? Encontrei um filtro aqui, real, ou real não. Se a gente faz uma maquiagem assim com a Fernanda, né? A gente fica mais parecida, né? Minha filha mais velha tem 20 anos, nasceu em 2000. Ô, Kátia, você é a mãe da Duda? Não, né? Não sei, agora eu tô... Não, porque acho que ela não tem Luísa na frente. Mas só você verifica... Ah, não, ela não tem 4 filhos, ela tem 2 filhos. Tô confundindo as Kátias aqui. Silas, bom dia. Então, nós vamos falar hoje sobre o eu real e o eu ideal. E o que seria... Ah, quem é mais mãe aqui? Então, tenho algumas mães. Parabéns para vocês, mamães. E aí também nós temos a mãe ideal, a mãe real, os filhos ideais, né? Nessa mesma... Nessa mesma linha, né, de pensamento, sabendo que eu tenho um eu ideal, aquele eu que eu tenho na mente, que eu idealizo para mim. Gente, hoje eu comecei um pouquinho com frio, não sei se vocês também com frio. E também o eu... Olha, a minha sensação aqui agora é tão interessante que a gente começa a fazer live. Eu cortei agora meu assunto, agora eu vou nesse que eu falei do frio, né? E se vocês também, a sensação que eu tava com vocês numa sala nesse momento. Porque é bem isso, que a gente começa a fazer as lives, começamos a fazer lives, e essa interação de falar com vocês, de ver aqui a carinha de vocês nas fotos que vão aparecendo, é muito interessante, porque dá essa sensação de proximidade, de que eu estou com vocês e vocês estão aqui comigo. É muito interessante, por isso que agora parece, quando eu perguntei, vocês estão com frio também? A sensação que eu tive que tinha algumas pessoas que não estavam de blusa, né? Olha que coisa interessante. Esse estar junto é muito interessante isso, muito legal isso, eu gosto demais. Então, a Kati... Ah, não é a mãe da Duda, né, que eu pensei. Então, hoje, e nós vamos seguindo assim, como é que é esse eu real e o eu ideal? A fotinha do café, gente. Gente, essa fotinha do café. Ontem, alguém falava assim... Tia, uma amiga da minha filha.
Né, vem tia, né? Tia, bom dia, Fernanda! Olha aí, madrugou. Eu falei assim, hoje vai ser um dia que que as pessoas vão dormir mais tarde, até mais tarde. Mas que bom que vocês estão aqui firme e forte comigo. E aí um dia uma pessoa falava assim, tia, a foto do café que a senhora posta não é nada sem essas xicrinhas coloridas, né, de letrinhas assim. E essas xicrinhas eu amo, eu gosto demais delas. A Andréia que me deu de aniversário ano passado, né, Andréia? E ali, dia 2 de agosto, meu aniversário. A Andréia que me deu dia 2 de agosto do ano passado, de aniversário. Eu amo demais essas xicrinhas desse jeito aqui, desse modelinho. E ali, quando a gente... Bom dia, Feliz Dia das Mães, Fernanda, pra você que tem 3, né? Gente, que fofa a tua filha, né? Maravilhosa ela. Gente, que linda seu bebê. Quais são o nome dos teus filhos? É o Bernardo? É Matheus? Eu não me lembro agora. E Maria... Ai, gente do céu, me deu amnésia. Mônica, bom dia. Mônica também tem filhos, né, Mônica? E hoje o nosso assunto é eu real e o eu ideal e o eu real. Sempre nós idealizamos na nossa mente sabe, expectativa e realidade? Deixa eu colocar um pouquinho mais essa cadeira pra cá. Expectativa e realidade. Então, eu sempre tenho Mateus, olha, Samuel, Elisa e... Por que foi Maria? Não sei de onde, né? Elisa e o Bernardo. A Elisa é uma fofinha, né? Gente, ela é linda, tua bebê. Muito linda mesmo. E muito feliz, sorridente, né? Uma criança muito sorridente. Feliz Dia das Mães para você também. E quando nós temos a expectativa e a realidade. Então, a expectativa é aquilo que a gente idealiza. Nós temos uma ideia sobre nós mesmos. Independente de tudo, de todas as situações, quando a gente vai... pensa, desde que a gente nasce, Davi e Elisa, o nome dos teus filhos, Mônica, que legal, viu? Davi, eu acho lindo Davi. Davi é o nome do meu afilhadinhos, postiço, olha só. Ele é filho da minha irmã, Davi, irmão do Miguel. Miguel é meu afilhado de batismo. E aí o Davi vai crescendo e vê o Miguel chamando sempre a gente padrinhos sempre muito próximos. O Davi fala, mãe, eu quero que o tio Humberto e a tia Lu sejam meus padrinhos também. E aí acabamos sendo padrinho dele. Aí ele perguntou se a gente queria ser padrinho dele, né? De convidados pelo afilhado. Aí nisso, a minha outra sobrinha, mais parecida da mesma idade, um aninho de diferença, fala, por que ele quis ser afilhado? Eu também quero ser afilhado do tio Humberto. Na verdade, é mais o do meu marido, né? Primeiro ele, depois... Aí eu que for entrando. Então, o Davi... A Kátia tem a Karen, a Karina, olha outro Davi e Isaac. E ali querem ser também. Então, assim, nós temos 2 sobrinhos postiços, é muito interessante. Mas primeiro é o Humberto. Ele tem engraçado que ele não é aquele que fica assim adulando as crianças, mas as crianças gostam muito do Humberto, sabe? Ele tem um quê, assim, para as crianças. Eu acho interessante isso. Dani, bom dia. Então, nós estamos falando, né? Continuar minha fala agora para não cortar o meu pensamento. Mas a gente vai comunicando aqui, tá, gente? Vamos colocando aqui. Vocês vão escrevendo. Então, esse eu ideal. A gente idealiza desde que a gente não nasce, porque não, né? As nossas memórias, elas começam a ser formadas. Memórias, assim, cognitivas, né? Porque nós trazemos uma memória epigenética, uma memória de temperamento, no nosso DNA. Dos nossos pais. Mas quando a gente vai formando a nossa cognição, os nossos pensamentos, assim, amadurecendo isso, que é logo nos primeiros aninhos de vida, então a gente vai pensando sempre assim, idealizando algumas coisas, o jeito de brincar, cada uma na sua idade, né? Cada fase tem essa idealização. A Ana diz assim, eu já fui e dei as mesmas madrinhas para as duas. Porque já imaginava essa questão. Esperta você, né? Vamos fazer logo junto e pronto e tá tudo certo, né? Que legal isso, viu? E aí, olha só, e geralmente a madrinha que tá mais presente ali junto, os outros ficam assim, nossa, e a minha que tá longe às vezes, né? Às vezes era a questão do Davi, porque a madrinha dele não mora
Mora, mas não são muito próximos, assim, né? Se trabalham muito, né, e tal. E visitam menos, né? E é minha irmã, então. Minha irmã é mais fácil da gente ver, né? Eu que sou madrinha do mais velho. Então, tem essa proximidade e é interessante. Quando eu era criança também, eu falava assim, gente, os padrinhos do meu irmão sempre presente, o meu, nada, né? O meu era minha avó, a minha madrinha, então não tinha diferença. Era a avó e tava ali, né? Então, pra mim, eu não tinha uma madrinha, era a minha avó. E não foi o batizado ideal que eu quis, porque, na verdade, eu me lembro do meu batizado, que eu me batizei, eu tinha uns 4 aninhos, quase 4 aninhos. 3 para 4. A gente morava na fazenda, no sítio, né? E aí foi a época que meu pai se mudou pra cidade. Então mudou, porque meu irmão já estava com 5, então ele já precisava estudar. Então foi a época que a gente mudou pra cidade. E eu me lembro não da mudança, mas eu me lembro no dia que a gente chegou. Eu me lembro a gente sentado, tudo assim, em cima das caixas, das coisas, e tinha muito leite em pó. Eu me lembro disso, eu tinha muito assim, devia ter umas 4 latinhas assim de leite ninho em pó, e pra mim era muito aquilo era muito, né? E no dia do meu batizado, eu me lembro, porque eu lembro de algumas, claro, não é uma história completa, por exemplo, igual ontem, né? Mas eu me lembro de alguns relances de a gente andando, muita gente andando numa estrada, e depois a gente numa casa muito simples, e tinha uma mesa, e onde uma pessoa me levantava, e eu de vestidinho vermelho. E eu me lembro disso, e a minha mãe disse que realmente eu fui batizada numa diáspora? Não, numa desobriga. O que é uma desobriga? É uma onde os padres, eles vão, até hoje ainda existe uma desobriga em zonas rurais, e eles vão e que batiza todo mundo de uma vez só. Por isso que eu lembrei disso, viu, Carol, Ana? A hora que você falou que as suas duas foram a mesma madrinha, né? Não sei se foram batizadas juntas. Mas aí foram batizados, foi todo um monte de gente, foi tudo batizado junto. Então, chegando naquela hora que o padre tava, então assim, era quem tava presente, sabe? Quem tava presente que ia ser os padrinhos. E aí, geralmente, se escolhia os mais próximos, meu pai fala. E aí foi a minha avó e meu tio, que é o irmão do meu pai, que me batizaram. Então parece. Então, assim, aí eu falo, gente, não, por que eu nem me prepararam o meu batismo? Eu lembro que eu falava isso quando era criança, nem prepararam para eu poder ser batizado, assim, então. Então, na verdade, a gente espera alguma coisa. Então, idealiza uma coisa, idealizamos a escola. E ali, nesse idealizar a escola, quando a gente tem aquela expectativa que chega na escola, gente, é muito diferente. Você vai percebendo que tudo aquilo é como se os seus sonhos fossem caindo assim, e você vai vivendo aquela realidade, aquilo que é real, ou seja, ao vivo e a cores. E nesse momento a gente vai acontecendo as nossas frustrações, porque a gente idealiza alguma coisa. Toda vez que a gente idealiza alguma coisa, e não é, porque tem algo na nossa mente, que a gente tem um formato, né? Sempre o ideal é o perfeito. Sempre o ideal é o perfeito. E aí vai acontecendo as nossas frustrações. E nisso, quando eu perguntava nas lives, nas caixinhas, né? Perguntava o que é assunto que vocês gostariam que eu falasse. Veio autoestima. Então, sobre autoestima, sobre a maneira dos comportamentos que levam a gente a ter autoestima elevada e tal. Então, isso meio que linka, e até aproveitando, porque a minha vontade era de fazer mãe real e mãe ideal. Mãe ideal e mãe real. E que, na verdade, nem todos aqui são mães, né, ainda, né? A Ana diz assim, não, eu batizado em 5 anos de diferença. Ah, tá. Com 5 anos, mas toda... Olha só, que legal, que legal. E eu não, foi todo mundo junto. Então foi tudo assim, vamos juntar esses gurizados e vamos fazer o batizado. E essas desobrigas, que é desobrigas, né? Desobrigas que eles falam, eles vão, os sacerdotes, eles vão nessas zonas rurais e fazem ali, antigamente era primeiro Eucaristia, fazia tudo que precisava, né? Então, ou seja, catequizava ali um pouquinho os pais e tal, no tempo, porque não é todo dia, né? Não é toda semana que eles têm a participação ali. E até hoje é assim, né? As comunidades afastadas, elas têm as visitas dos sacerdotes de tempo em tempo, né?
Então, não foi, eu acho que não era o meu batizado ideal, porque eu não tenho uma lembrança muito. Ou alguma coisa que deve ter acontecido ali, não sei, alguma coisa aconteceu porque eu tenho essa lembrança e não é uma coisa assim muito interessante. Bom dia, Michele. Adriano, bom dia. Estamos falando hoje do eu ideal e do eu real, para vocês que estão chegando agora. Então, nessa idealização que nós vamos colocando assim, tendo, e nós temos, quando a gente vai para a escola, então a gente começa lá na nossa infância, esse mundo das ideias. A gente sonha, né? Eu era muito sonhadora. Gente, eu sonhava muito, muito com o dia de escola, como poderia ser, o que estaria acontecendo, que eu ia conhecer muitas amigas, porque eu era uma menina em casa muito arteira, assim, de muita brincadeira, brincava demais com aquele monte de irmão, né? Nós éramos muito, então juntava os vizinhos, então aumentava mais ainda. Então eu tinha uma idealização da escola e de repente chego na escola, chego lá, aquele monte de criança gritando, correndo para lá, e tinha aqueles que já estavam maiores, então para mim já foi diferente. Porque eles já eram amigos, já conversavam, e de repente eu me vi perdida naquele monte de criança. Eu estudava numa escola onde os meus irmãos não estudavam, então a primeira vez, acho que começou as decepções aí, que não foi das melhores, não foram das melhores, dos melhores momentos. Então nisso tudo a gente vai criando, vai caindo a nossa expectativa, vamos tendo as pequenas frustrações da vida. E essas frustrações são muito importantes para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. E isso também, se não é bem trabalhado, se ter essa frustração começa a ser constante e não tem ali alguém ou um aporte que te ajude, vai minando a tua autoestima. A nossa autoestima nesse momento começa a ser minado. Então eu lembro que eu passei uma infância na escola, não em casa, mas na escola, de muita timidez. Nossa, porque aquela menina que era faladeira em casa que achava, gente, porque eu achava que eu era pessoa assim, milionária, rica em casa, porque o meu pai falava assim, meu pai dizia uma frase, eu sou o homem mais rico do mundo, tenho 7 filhos. Mas meu pai não mentia, ele tinha 7 filhos, era um homem mais rico mesmo, mais rico em filhos, né? E eu achava que aquilo era questão assim, nossa, porque era, não sei, era um jeito. Aí às vezes a gente comenta com meus irmãos, eu falo assim, gente, não sei por quê. Que a gente achava que eu achava que era rica, né? Com toda essa falta em casa. Mas não sentia essa falta. Mas quando a gente vai para a escola, e eu fui para a escola, você começa o quê? Porque você vai percebendo que não é aquela imagem que você criou, e as frustrações vão acontecendo. Porque começam as comparações, a gente começa a se comparar. Eu vou me comparando com o amiguinho do lado, eu me comparo com a roupa que ele veste, porque até então em casa estava todo mundo igual, e a gente realmente era quase que igual, porque a minha mãe sempre fazia roupa muito parecida para todo mundo, ela que fazia as roupas. Então tinha aquela igualdade. Cheguei na escola, já não tem a igualdade. Você não tem os mesmos lanches. Uma que eu não levava lanche, porque tinha um lanche da escola, então a economia precisava fazer as economias em casa. E não tinha mesmo se você quisesse levar, você não ia ter, então estava tudo certo. Não tinha para levar. E ali, então, começam as frustrações, desde a época da escola, independente se você teve uma condição melhor ou não. Então, começam as nossas frustrações e você vai percebendo que aquilo que você sonhou não foi tão assim, do jeito que você pensou. Isso não para. De repente, você começa a olhar em casa e já começa, depois dessa personalidade já feita, que é aos 8 anos, 7, 8 anos, a nossa personalidade já está formada ali. Nós já temos todas essas memórias e tudo isso que nós vamos juntando do nossos dias, né? Do nosso passado ali, da nossa história de infância. Por mais, às vezes, umas pessoas sofrem mais, realmente tem traumas, tem feridas. O que são traumas, né? São feridas que a gente vai criando, que a gente vai passando por acontecimentos que abalam a nossa estrutura psíquica. E ali gera um trauma. E esses traumas ficam ali registrados.
E nesse momento a gente vai, então, e esses traumas que a gente vai juntando nas nossas memórias, não só nas nossas memórias dentro da nossa mente, mas também isso vai sendo marcado no nas nossas células, esses registros no nosso corpo inteiro. Tanto que quando as doenças vêm, são reflexos dessas memórias, é uma forma do corpo liberar essas memórias. E ali a gente vai percebendo que nem tudo aquilo que a gente idealiza, é um momento que a gente descobre que nem tudo aquilo que a gente idealiza, que a gente pensa, que a gente sonha, se torna realidade. E muitas pessoas, que não vão sendo acompanhadas nessa fase da idade, começam no crescimento, no seu desenvolvimento, às vezes estão parando de sonhar, vão sendo inibidos, né, nessa idealização. Mas eu nunca parei de ter essa expectativa, sabe? Eu sempre pensava que dias melhores virão, é mais ou menos assim, dias melhores virão, tem até aquela música, né? Dias melhores virão. Então, é algo que vai, esse pensar no eu real, no eu ideal e no eu real, é algo que pode baixar a nossa autoestima e desde a nossa infância. Então, a nossa saúde mental, a nossa autoestima, a nossa expectativa diante da vida, ela é formada desde a fase da infância, adolescência e até agora na fase adulta, né? E aí nós chegamos na fase adulta, a gente tem ali o eu, o emprego ideal. Era o meu emprego ideal? Não, era o que tinha para aquele momento. Então vamos aproveitar o que tinha para o momento. Então, muito eu sou assim. Não é o que eu pensei, o que eu idealizei. Então vamos lá e vamos fazer, porque nós vamos continuar vivendo. Muito dos meus pais que são e que incentivam e que eram assim e que até hoje, né? Vamos colocar isso para frente e vamos fazer com o que a gente tem. Então isso ajuda muito a nós passarmos, quando a gente tem esse suporte, ajuda a gente a passar por essas fases, nas expectativas e realidades. E aí a gente sonha com o filho ideal. Então, quantas mães, vocês que estão aqui que são mães, levando para hoje, para o Dia das Mães, que a gente tem pensa nos filhos ideais. O que é o filho ideal? Aquele filho que sempre vai estar certinho, que você vai ensinar e ele vai aprender, que ele vai sempre se comportar, ter as melhores amizades, vai ter a melhor educação. E de repente você percebe que aquele menino mesmo que você não ensinou palavrão para ele, nem um palavrão, esse menino solta um belo dia um palavrão e geralmente é no meio de uma visita. Quando você tem alguém, que aí vai realmente escancarar as portas para as pessoas, para o mundo, que você não é essa mãe também que você queria que fosse. Porque teu filho tá falando palavrão, ou teu filho tá fazendo alguma coisa, ou fez uma mentira, né? Teve um comportamento que não foi de acordo com aquilo que você educou, com aquilo que você espera do filho, né? Então vem as decepções, as frustrações. E ali a gente precisa, nessa hora, dizer assim, bem-vindo ao mundo. Vocês estão me entendendo, gente? Bem-vindo ao mundo, bem-vindo a essa realidade que eu sou. E se você não tem essa desenvoltura para administrar essa mudança daquilo que você espera para aquilo que realmente é a realidade e aceitar essa realidade, ou você fica sempre no mundo das ideias, isso é para tudo, é para relacionamento, é para amizade, é para filhos, é para casamento, é para emprego. A gente sonha com o emprego ideal. Você imagina que você vai se formar ou não, ou antes de formar, que você está trabalhando, que vai ser a melhor empresa do mundo para você trabalhar, que lá vão ter os melhores, as araras passando voando, todo dia de manhãzinha nessa hora, 6 e pouquinho elas passam, né? Vai ser o melhor, que ali vai ter os melhores amigos de trabalho de todas as empresas, de qualquer outra empresa, vai estar ali na tua empresa, e de repente você vai vendo que não. E vem as frustrações, e essas frustrações vêm nos amadurecer, né? Vem amadurecer para que você possa realmente aprender e ter esse aprendizado no longo da vida, que a vida é assim, que você tem um sonho
E que você tá ali num projeto para poder passar, para chegar nesse sonho, tem vários passos e que vai depender muito de você. Acho que a maior parte da realização de um sonho é da nossa, depende de nós mesmos. E por que às vezes as pessoas não vão então atrás desse sonho? Porque ficam só na idealização, ficam só naquela expectativa. Ontem eu falava com a Ana, né? Ana, você tá aqui, Ana. A gente falava com a Ana. E ali ela dizia, ai, porque eu não sei se eu vou vender, né? Então veja a expectativa de venda. Eu faço alguma coisa e eu tenho uma expectativa de que as pessoas vão fazer e vai acontecer. A Mirelle, a gente falava anteriormente que era o que? A expectativa dela de integrar, integrar com uma integração, né? De ter um ambiente mais de troca com as clientes que ela convidou para o bazar. Quem estava aqui na live ouviu a gente conversando no atendimento que a gente fez aqui. Então teve aquela expectativa, teve uma idealização de um projeto e de repente vai ali a realidade e tem a frustração. E nesse momento, se a gente não sabe fazer essa conexão, ou seja, essa administrar aquilo que eu pensei para aquilo que é real e perceber o que foi, o que teve ali no real que estava dentro das minhas expectativas. E às vezes não tem nada dentro das expectativas, não tinha nada, né? No real foi totalmente diferente. Mas é aceitação, é essa aceitação. A Andréia diz assim, a nossa parte a gente faz, né, Lu? Sim, e aceitar isso, muito bem colocado, Andréia. Quando nós vamos, no caso de mães, de sermos mães, saber que a gente está fazendo a nossa parte, né? Nós criamos os filhos, não é pro mundo em si, assim, tipo assim, eu acho essa frase um pouco muito forte, é tipo assim, ai, eu quero ficar um pouco com eles, né? Mais ou menos assim. Nós criamos os filhos não para ficar dentro de casa junto com a gente. Claro que eu falo assim, meus filhos vão estudar fora, tem um que tá louco para fazer faculdade fora. O Danilo, né? Ele fala, no início ele não queria muito, mas agora ele colocou na mente que ele quer fazer, porque a faculdade que ele quer fazer não tem aqui. Então ele está se preparando isso, até psicologicamente também. E assim, mas aí você, no fundo você fala assim, ai, como eu queria que eles continuassem aqui perto de mim, né? Como eu queria que eles ficassem próximos. E no fundo, a gente também influencia isso. Por quê? Porque a gente quer que eles... não é o que a gente pensou para eles. Então, tem a faculdade que a gente pensa para os nossos filhos, tem os relacionamentos que a gente pensa e que nem sempre vão ser da mesma forma que a gente idealiza. E aí, quando a gente frustra, aí muitas vezes vem os conflitos, porque vem as brigas, porque tem os choques de pensamentos, tem os choques de personalidade, de modo de ser. Estão me fazendo ser entendida? A Flavinha diz assim, eu não sou mãe, mas eu fico pensando assim, como ainda não sou mãe, fico analisando todas as fases, daí o medo toma conta. Não, Flavinha, é o seguinte, se a gente fica pensando muito, e pensar muito é um comportamento, dentro do curso Empodere-se eu falo sobre isso, sobre esse tipo de comportamento. É um comportamento muito propício não, mas de característica de pessoas que têm medo, né? Eu vou pensar. Por quê? Porque a gente precisa realmente focar no resultado ideal. E ali, aquela idealização daquele resultado precisa às vezes ser como a gente quer, do jeito que a gente quer. E nem sempre, Flávia, vai ser do jeito que a gente quer. Nem sempre nós vamos ter essa realidade conforme os nossos projetos, conforme o pensamento. Vocês já foram pensaram, eu sou daquelas cozinheiras assim. Na verdade eu não sou muito cozinheira, né? Que você fala, vou fazer tal comida. Eu penso na comida, mas eu nem sei se tem um ingrediente. Aí eu falo, vou pensar nesse prato. Esses dias mesmo eu fiz isso. Pensei num frango no forno que eu faço, até postei aqui nos meus stories. Depois o pessoal, pega a receita, dá a receita e tal. E aí eu tive muitas dicas depois de forma de fazer. Eu até tirei print para guardar, mas gente, depois daquele dia, eu já fiz outra comida, mas assim, eu não fiz mais nenhuma vez aquele frango. Isso já tem 15 dias, já tem uns 15 dias, é isso. Não mais, porque já comecei hoje é a nossa 12ª live, então já tem mais de 15 dias.
E aí na hora que eu vou fazer o frango, dando esse exemplo, desculpa, o café ficou na garganta. E na hora que eu fui fazer o frango, não tinha os ingredientes. Tinha o frango, mas não tinha os ingredientes, que eram os temperos, as coisas que eu coloco nesse frango. Eu falei, gente, eu preciso pensar em alguma coisa agora. Aí eu nunca tinha colocado açafrão nesse frango. Falei, vou pôr uma pitadinha de açafrão, porque não tinha o extrato de tomate, nem o molho de tomate. E tinha só, o tomate não estava tão vermelhinho. Fiz um molhinho ali, mais ou menos, que não ficou tão daquelas coisas como eu queria. E o sabor não ficou tão gostoso, porque o açafrão, ele tem um sabor forte, né? E aí eu pedi pra Gi experimentar. Ai, gente, foi a frustração. Só que ela gostou, ela falou, mãe, não ficou do jeito que fica sempre, que é maravilhoso. Modéstia à parte. Mas ficou com o sabor. Ela falou, se a senhora não tivesse colocado o açafrão, tinha ficado melhor. Comeram tudo, os meninos, né? Humberto estava trabalhando, então ele não estava em casa. Eles comeram tudo, mas não foi o que eu projetei. Só que o que acontece? Se eu tivesse, se isso fosse algo para mim muito importante, no sentido de que tudo aquilo que eu idealizo e precisa sair exatamente do jeito que eu quero, e se eu não me treino para saber que vai ter as frustrações, vai ter no meio do caminho, deixa eu desligar essa luz aqui, que já deu, né? Vai ter no meio do caminho os percalços, né? As pedras no meio do caminho. Lembra que a gente fez uma live, as pedras no meio do caminho. E o que eu vou fazer com essas pedras que vão aparecer? Com essas dificuldades que vão estar aparecendo? Então vai depender muito daquilo do meu modo de resolver problemas, da minha forma como eu encaro conflitos. E é um aprendizado que a gente vem durante a vida inteira fazendo isso. E às vezes nós nos frustramos e a gente não gosta de passar por frustração. Quem que gosta? Mas é necessário. É necessário. Então nós que temos filhos, vocês que têm filhos e têm filhos pequenos ainda, é uma coisa necessária que os seus filhos passem por frustrações. A Flávia diz assim, a fase dos filhos dos outros, né? Então é necessário que nós passemos por frustrações, que a gente deixe o nosso filho frustrar realmente. Às vezes eu até permito, sabe? Eu sei que eu poderia fazer diferente, às vezes eu sei que eu poderia fazer qualquer tipo assim, um pequeno passo, sabe? Que não me custaria, mas eu sei que se eu fizer, não vou ajudar meu filho ou a minha filha, né? Os meus filhos ou a minha filha. Gente, eu sou daqueles que não faz. Aquela mãe que não faz. Se eu sei que não vai prejudicar eles, né? Se não vai ter um prejuízo grande, mas eu sei que vai ter uma frustração. Mas eu deixo eles se frustrarem. Porque eu sei o quanto isso vai ajudar eles lá na frente. O quanto que os três, eu vejo o desenvolvimento deles, assim, ontem mesmo eles trabalharam muito, né? Até a filha da Andréa trabalhando ontem aqui com a Giovana, trabalharam muito até tarde, até umas 7, porque ontem eu tive treinamento de manhã, então eu dei treinamento de manhã, que é um curso de psicoterapia na prática, gente, é um curso que eu vou falar, né? A Andréa tá fazendo um curso maravilhoso. Gente, até eu quero fazer o curso, porque eu preparo o curso tão assim, com tanto carinho, porque é sobre mente, sobre traumas, né? Então é psicoterapia na prática. Eu ensino nesse treinamento, eu ensino a fazer terapia, da forma como eu atendo. Independente das técnicas que a pessoa tem, não vou ensinar o que eu tenho de técnica, né? Algumas sim, mas o que ela tem, o que ela pode fazer de associação nessas técnicas. Então tá sendo fantástico. Eu estou gostando. A Andréia tá fazendo, né? A Andréia coach, ela é hipnoterapeuta também. Então ela está fazendo. Então ontem eu trabalhei a manhã inteira. Então tive live com vocês. Depois eu já fui preparar, porque eu pensava que começaria às 8 as nossas aulas, mas foi 8h30, até meio-dia. Então almocei, parei ali um pouquinho. Na verdade, eu fui descansar meia hora, nem meia hora foi, e já tinha daí eu tinha que preparar uma formação, 4 horas da tarde também, pelo online, a formação de 1 hora sobre Nossa Senhora, sobre Maria. Depois dessa formação, eu tinha uma live logo em seguida, com uma querida lá de Petrolina, lá no Nordeste. Então eu tinha uma live com ela. E aí, até esse horário da live, eu falei, gente, tá muito quieta aqui em casa, esses meninos. Eles estavam todos trabalhando. Então, isso tudo, que às vezes as frustrações, e que eu poderia ajudar, e que Humberto também, que a gente deixa
se não vai prejudicá-los, assim, não corre nenhum risco, nenhum perigo, é muito saudável para esse amadurecimento. A Kátia diz assim, profissionalmente eu sonhei em ser contadora. Contadora, eu sou contadora, viu, Kátia? Não exerço mais. Toda vez que eu vejo, gente, eu sorrio, eu me identifico com isso. Mas pelo acaso da vida, sou bibliotecária. Olha só, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Hoje sou bibliotecária no Arquivo Municipal da nossa cidade. Aceitação. Parabéns, parabéns para você, Kátia. Que legal. Kátia, nossa, sabia que a gente tá... Gente, como são as coisas? Essa semana eu recebi uma missão, Então, nós estamos com um projeto. Eu conheço a Raquel ali, a Raquel Matei da RM, e ela me ligou, ela falou assim, Lu, a gente precisava fazer alguma coisa, eu sei que você tem muitas ideias. E eu realmente, gente, me chove ideia. Alguém me pede uma dica, alguma coisa, aquilo fica na minha mente. É um senso de ajuda, eu preciso ter uma resposta. Mesmo que a pessoa não vá querer, mas eu sei que vai dar uma resposta. E eu tive, Kátia, ela me pediu que a gente montasse, ela me contou toda uma história de uma pessoa que não gostava de ler, e ela começou a ajudar essa pessoa a ler e tal. E hoje essa pessoa lê muito. Ele lê 4 horas, quase 4 horas por dia. E ela gostaria de implantar um projeto de leitura, porque ela percebe que eu leio. Inclusive, gente, terça-feira vai ter um sorteio de um livro ali no meu feed. É só marcar, não tem que seguir ninguém, é só marcar 2 pessoas e curtir a foto, né? Se você quiser comentar, tudo bem. Aumenta, né, a interação entre nós, conosco aqui. E ali é para montar um projeto, Kátia, de uma biblioteca comunitária nesse bairro. Então a gente vai fazer doações de livros, nós vamos arrecadar livros para fazer essa biblioteca. E eu falava, e ela queria que eu montasse um jeito de como vamos emprestar esse livro. Eu falei, gente, eu preciso encontrar alguém que é da biblioteca, uma bibliotecário, né? Alguém que trabalha. Vou contar com a tua ajuda, viu, Kátia? Depois eu vou te chamar no direct, pode ser? Então é bem isso, você idealiza alguma coisa, que lindo isso, Kátia. E que de repente, pelo acaso da vida, porque às vezes a gente tem o quê? Olha só, nós temos um sonho que a gente vive, nós temos um talento e nós temos esse ideal de vida de fazer e acontecer. Pelo nosso propósito e tal. Só que temos também que contar a circunstância. E a circunstância, quando a pessoa não aceita a circunstância, ela fica só na idealização do projeto. Vamos pensar o teu exemplo, Kátia. Vamos imaginar que eu quero ser contadora, só que e a circunstância? Meu sonho de adolescente era ser dentista. Eu queria ser dentista, mas não tinha faculdade de odontologia aqui em Rondonópolis. E eu não tinha a mínima condição de mudar daqui, de ir para Cuiabá. Meus pais não tinham a mínima condição de me bancar fora de uma cidade. Mal bancava gente dentro de casa. Imagina fora, não tinha. Mesmo que se a faculdade fosse gratuita, porque era na federal, né? Então, assim, não se cogitava na minha época fazer uma faculdade particular, porque era um absurdo, não tinha. Era muito seleto quem ia para a faculdade particular. E até hoje a gente fala má fama, mas hoje é tudo normal, né? Então, assim, quando a gente não consegue ter essa administração pela circunstância, a gente se tem uma frustração e às vezes a pessoa fica nessa frustração e não consegue ir além. A Andréia fala, né? Quem não fez o curso... é verdade, a Andréia tá aí. E no curso Empoder a gente fala desse comportamento de quem tem medo, pensar muito, né? De não ir pra frente, porque fica no mundo das ideias. Então ali é difícil passar pela essa zona do medo. Quando a gente tá na zona de conforto e a gente tem um projeto aqui... Voltou? E a gente tem um projeto, e nesse momento que a gente projeta as coisas, se você não tem esse passo a mais, você permanece ali por conta da zona do medo. E no curso Empodere-se eu ensino você passar por essa zona do medo para a zona de aprendizado ali. Não saiu do jeito... O Empodere-se... Não! Gente, quem fez o Empodere-se a primeira vez, igual a Andréia, não foi do jeito que eu idealizei. Mas saiu. E depois ele foi melhorando. Então, feito é melhor do que perfeito. Sempre quando nós idealizamos, temos uma ideia, coloca ela em prática e você vai melhorando. Porque como é que você vai saber se ela vai realmente ser da forma ou chegar próximo àquilo que você idealizou? Porque
às vezes idêntico não vai ser, mas vai ser próximo, talvez vai ser até melhor, mas precisa ser colocado em prática. A Ana comenta: conheço uma pessoa que se idealizou e não realizou como tal. Desisti. Conheço uma pessoa que se idealizou e não realizou como tal. E desiste. Sim, porque não aceita a circunstância naquele momento. Várias vezes, vários acontecimentos do dia a dia, a gente pode ir aprendendo a fazer isso, né? Você acorda um belo dia, às vezes eu tô sem secretária aqui em casa, acordo e falo assim: hoje é o dia que eu vou precisar cuidar da casa, organizar a casa. Gente, eu imagino uma casa organizadíssima. Eu sei que eu vou dar conta? Eu tenho uma dificuldade de organização. Eu tenho uma dificuldade de processar essa organização na minha mente. Eu preciso pensar assim: gente, eu vou fazer assim, assim, assim. Será que vai dar o resultado? Vou lá e vou fazer, coloco em prática. Às vezes eu olho e falo: não deu certo, não deu muito certo. Eu peço ajuda às vezes para meus filhos, falo: gente, me ajuda a pensar como eu vou organizar isso aqui. Esses dias eu estava fazendo uma organização dos meus livros, muito livro que eu fui tirando, não jogando fora, né? Eu amo livro e tem livros que eu não dou, porque a gente sempre é de estudo, de você revisitar, ler de vez em quando novamente. Então eu projeto, eu tenho uma idealização, mas eu não consigo às vezes realizar. E é aceitar. Se a gente não tem essa aceitação, tem muita frustração, isso gera ansiedade, gera mal-estar, baixa a autoestima. André, tá adorando o curso. Isso mesmo, André. Olha, gente, ontem nós falávamos sobre a neurociência do trauma, ou seja, a neurofisiologia, o que o trauma faz na nossa mente, o que envolve, quais são os reflexos que tem no nosso corpo, para que a gente possa perceber se aquilo realmente está incomodando a pessoa, qual é o reflexo disso, qual é o momento que a gente está no estado de alerta, porque o nosso corpo, ele fala desses picos de alerta que a gente vive, né? Bom dia, Márcia, que tá entrando, a Érica, a Cristina, olha só, a Kátia, que legal, sim, Kátia, eu quero contar com você mesmo, para essa nossa biblioteca. A Leone, que chegou, então, nós temos uma ideal, finalizando isso tudo, né? Para a gente poder seguir com o nosso dia. Nós idealizamos sempre alguma coisa. Nós idealizamos os nossos filhos, os relacionamentos. Vamos idealizar daqui para frente, por exemplo, vou idealizar o futuro dos meus filhos. Eu idealizo os netos. Só que nem sempre vai ser da forma como tem na minha mente. Porque na minha mente eu sou livre para criar. Às vezes eu digo isso para os meus pacientes, quando eu trabalho com metáforas de problemas, porque a gente pensa em metáforas, a gente pensa em imagens, então essas imagens são metáforas. E aí eu digo para eles: pensa, o que tem aí? A gente inclusive idealiza, quando a gente está mal, a idealização daquela situação mal que a gente está de uma doença, porque tudo tem um pensamento. Tudo passa pelo mundo das ideias. E no mundo das ideias a gente pode todas as coisas. Só que ali precisamos começar a peneirar isso. E saber que quando você vai para o projeto, para a prática em si, nem sempre é aquilo que você pensou. E tá tudo bem. Aceitação, como a Kátia colocou, a aceitação é a melhor forma da gente passar pelas frustrações. E frustração, ela é necessária. Então a frustração acontece, às vezes a baixa autoestima, a autoestima nossa baixa, porque a gente não aceita essa frustração e fica nessa frustração. Então quando você aceita que não é da forma como você esperava, mas você está fazendo, você está colocando em prática, começa você então a elevar a sua autoestima, mas para poder você aumentar a autoestima é preciso aceitar essa realidade, tá certo? Então hoje eu quero desejar super feliz Dia das Mães para vocês que são mães, que estão aqui na live, que estão me acompanhando, que me seguem. Depois eu vou gravar um videozinho para vocês mães e dizer assim para vocês: nós idealizamos os nossos filhos, para vocês que são mães. Nós idealizamos o trabalho deles, idealizamos, né, os relacionamentos, e nem sempre vai ser da forma como a gente idealizou, porque é o nosso pensamento, é o nosso desejo, é a nossa vontade. E nessa nossa vontade, nesse nosso desejo, nesse nosso ideal, tem todas as nossas crenças, a gente carrega tudo aquilo, toda a nossa história influenciando nessa idealização. Mas eles têm uma outra história, os filhos têm outra história.
O nosso esposo, vocês que não são casadas, ou que são casados, mas não têm filho ainda, os nossos maridos, eles têm a idealização deles, eles têm a história deles. Então nem sempre vai ser da nossa forma. Porque a não ser que nós fôssemos o dono de tudo no mundo, e aí as pessoas seriam robozinhos, né? Seriam robozinhos que a gente vai dizer, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E Deus também faria isso conosco. E Deus não faz. Deus nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos, né? Aí para você não se frustrar tanto, é pensar assim também, será que eu estou sendo a filha ideal, a mulher ideal, a mãe ideal, a filha de Deus ideal, né? E se a resposta for sim, então aí até deixo você, até concordo um pouco, concordo não, eu aceito, mas não concordo, né? Até eu aceito esse realmente se frustrar e não administrar esse conflito e querer controlar o outro. Tá certo? Tenha um ótimo e excelente dia. Feliz Dia das Mães para você também, Diana. Deus abençoe o seu dia e que você encha mesmo esse olhar e olhe as belezas que você, mãe, que você, Diana, que vocês que estão aqui são mães, que vocês colocaram no mundo, porque foi pela permissão de vocês. Nós somos instrumentos de Deus para criar esses presentes, né? Para educar esses presentes. Então, que Deus abençoe e dê realmente sabedoria sobre vocês que são mães, que estão aqui, e sobre vocês que têm esse projeto de ser mãe um dia também. E quem não tem, tá tudo certo também, tá ótimo, né? Maravilhoso. Beijo no coração e excelente dia. Kátia, depois vou anotar o teu Instagram, depois eu vejo aqui, mas eu vou anotar aqui, porque eu vou entrar em contato com você, viu? Vamos conversar sobre essa biblioteca aí. Como que eu posso fazer, como que a gente pode fazer isso, tá bom? Beijo pra vocês. Ótimo dia e até amanhã, 5h48, se Deus quiser. Um abençoado domingo para todos vocês. Rosiane também, Deus abençoe você, minha querida.